Em 1942, a Universidade da Colômbia, nos Estados Unidos, rejeitou um carinha chamado Richard Feynman para o cargo de professor titular. Ele queria ser o professor titular lá, de física. E eles tinham um motivo. Você tem alguma ideia de qual? Então, é porque ele era jovem demais e ele não tinha maturidade acadêmica e também, claro, né, não tinha maturidade pessoal. Faltava para o Feynman aquela profissionalidade, aquele profissionalismo de alguém um pouco mais velho. Tudo bem, Feynman aceitou a rejeição, mas ele fez algo que chocou o mundo inteiro, especialmente a questão ali das universidades, que foi, poucos anos depois, o Feynman foi desenvolvendo e conseguiu descobrir o método Feynman. Descobrir não, né? Criar o método Feynman, que revolucionou a física teórica, revolucionou a educação científica, revolucionou a forma que nós fazemos educação até hoje e é uma das técnicas dos métodos que os professores mais habilidosos usam com os seus alunos. Eu uso em sala de aula para ensinar conceitos complexos das ciências humanas e também uso com os meus mentorados para ensinar conhecimentos complexos da ciência do comportamento, das neurociências, também das humanas, do desenvolvimento profissional e do autoconhecimento, tudo para o desenvolvimento pessoal. O que eu quero te ensinar então é como você vai aprender a usar o método Feynman para você também ter estudos de alto nível e conseguir aprender tudo que você quiser aprender de forma muito mais fácil. Acredito eu que o método Feynman é o primeiro passo para alguém não tão inteligente se tornar alguém extremamente culto. Bom, deixa eu te contar a história certinho, né? Em 1948, Feynman tinha 22 anos, 1940, perdão. E sem reconhecimento, ele não tinha títulos prestigiosos, ele não tinha conexões influentes na universidade. Tudo bem que ele terminou a faculdade no MIT com louvores, né? Mas ele era visto como um cara excêntrico, um cara barulhento, um cara diferente. Ele era muito à frente do tempo dele, um tempo de uma época mais conservadora, de pessoas mais conservadoras. Então, ele tentou lecionar em Princeton e foi, como eu disse lá no começo, descartado já no início, porque tinha um estilo pouco convencional, fora dos padrões acadêmicos e tal. Então, o Feynman decidiu fazer diferente. Ele foi pegar lá o sistema acadêmico e ignorou completamente aquele sistema acadêmico rígido e foi criar o seu próprio método. No que consistia o método dele? Eu preciso que você preste bastante atenção, porque isso aqui vai te tornar alguém muito capaz de estudar, muito capaz de aprender. O Feynman começou a descrever conceitos complexos com palavras simples, como se ele estivesse explicando para uma criança. Então ele imaginava suas aulas e os conceitos da física teórica muito complexa, como se fosse dando aula para uma criancinha. Ele fazia desenhos, ele explicava com metáforas, ele usava palavras do dia a dia, ele dava exemplos do dia a dia também, evitando jargão, evitando termos técnicos. E quando ele estava lá explicando, ele começava a perceber. Se algo não tivesse claro, é porque ele não sabia o suficiente. Então ele pegava aquilo lá que ele estava falando, que ele não conseguiu explicar, ele anotava, ia para casa, estudava, refinava, até qualquer pessoa entender. Olha que interessante, o que foi revolucionário aqui? Os professores tradicionais da época riam do método dele, tiraram sarro dele. Hoje, os melhores professores do mundo usam o método dele. Isso significa que a educação piorou? Não, ela não piorou. Claro que você pode ter a percepção que sim, mas estatisticamente a educação não piorou. Ela só evolui. Então, o que foi a primeira coisa que ele fez, né? Que ele pensou, né? Ele eliminou aquela ideia de memorização. Né? Não vamos lá ficar memorizando palavrinha, frase, cantando musiquinha e tal. E vamos compreender. Porque olha que interessante. Quando você memoriza uma resposta de prova para você poder simplesmente chegar, fazer a prova e ir embora, você vai esquecer, porque você decorou. O decoreba não existe. O decoreba é péssimo. É por isso que você não lembra o que é o verbo transitivo direto ou indireto. Muita gente não lembra nem o que é o teorema de Pitágoras. O ideal é compreensão absoluta, é compreender todo o processo, começo, meio e fim. Então ele ensinava e reensinava várias e várias vezes, com analogias e simplificações, até os alunos entenderem. E olha que interessante, quanto mais ele simplificava, mais os alunos aprendiam. Ele percebia que o quê? Quanto mais simples ele tornava aquilo que ele estava ensinando, mais os alunos aprendiam. O resultado disso é
o ensino da física em Caltech foi completamente mudado, transformado. E nós temos aí, a partir dos anos 50, grandes evoluções na física mundial, justamente por conta de pessoas como Feynman, como até o Fermi, o Oppenheimer, que todos estavam ali mais ou menos envolvidos, né, no projeto Oppenheimer da bomba atômica na Segunda Guerra Mundial. O Feynman revolucionou a didática da ciência e ele criou um novo padrão de transmissão de conhecimento. Agora, eu quero te ensinar, depois desses 5 minutos, como que você pode fazer isso para você se tornar um grande estudioso, para você conseguir aprender qualquer coisa que você quiser. O método que o Feynman criou, ele deu o nome meio que de processo de decomposição de conhecimento. Então, qual que é o primeiro passo? É ensinar para uma criança. Então, eu quero que você, quando você for estudar, você fala, estou estudando aqui Aristóteles, metafísica, estou estudando cálculo derivativo, estou estudando marketing digital, estou estudando Bitcoin, estou estudando marxismo, estou estudando liberalismo, o que quer que seja. Eu quero que você pegue os conceitos que você estudou e você explique para si mesmo, para um áudio, para um familiar, como se fosse para alguém de 10 anos. Imagine ali uma sobrinha, minha sobrinha tem 7 anos, né? Então imagine ali alguém, uma criança de 10 anos, e se imagine tentando explicar isso para ela. Conforme você vai explicando, aqui entra a segunda parte de como se tornar um estudioso que consegue entender qualquer coisa. Se você não consegue explicar claramente, você tem que estudar até dominar. Então, por exemplo, eu estou explicando a mais-valia, né, que é o conceito de o lucro que é ganho a partir da exploração do trabalhador em Marx. Cara, se eu estou explicando ele, eu estou tentando explicar que é como se nós no jardim de infância, nós fizéssemos os pirulitos e aí a gente faz 40 pirulitos, mas a gente só pode chupar 3 pirulitos, outros 37 pirulitos vão pro dono do jardim de infância vender esses pirulitos e tal. Eu estou explicando aí como se fosse uma criança, né? Só que chega algum momento que eu percebo, opa, tem uma lacuna aqui, o que eu preciso fazer? Preciso voltar e estudar o suficiente até que eu consiga simplificar tudo. E o terceiro passo, para você conseguir estudar qualquer coisa e aprender qualquer coisa, é usar analogias. Relacionar com o dia a dia para reforçar a sua compreensão. Então, se você pega, por exemplo, em vez de eu tentar explicar cálculo de 0 a mais, 0 a menos que tem, né, eu consigo trazer de soma e de subtração e tal, eu consigo trazer para os alunos uma explicação dos poderes do Satoru Gojo lá em Jujutsu Kaisen e tal, e eu também consigo trazer para a minha vida. Sabe por quê? Porque quando eu simplifico, eu venço. Todas as pessoas que simplificam vencem as pessoas que complicam. O método acessível sempre vai superar o método burocrático. Não adianta, porque se ele é acessível, mais pessoas têm acesso. Se mais pessoas têm acesso, você tem mais feedback. Com mais feedback, é muito mais velocidade para evoluir, para conseguir consertar os erros e tudo mais. E os melhores aprendizados sempre vão surgir da necessidade de tornar o conhecimento prático. Então, assim, esse método Feynman impacta milhões de estudantes até hoje, né? Os melhores estudantes usam meio que uma combinação de algumas técnicas, né? O método Feynman, o Deep Work do Cal Newport, né? Que é uma... posso até gravar um outro vídeo em algum momento, que é a capacidade de você bloquear todas as distrações e focar profundamente naquele assunto que você está em mãos. E é interessante entender que aprender não é ficar acumulando conhecimento complicado, e sim conseguir simplificar até que qualquer pessoa entenda. Porque lembra, não adianta só aprender, você tem que aprender e fazer ao mesmo tempo. Não basta só eu aprender o conceito, eu preciso encontrar formas de aplicar ele na minha vida. Hoje, com as inteligências artificiais, é muito mais fácil a gente conseguir fazer uma pesquisa num DeepSeek, num ChatGPT, num Claude, num Gemini, independente dessas IAs de texto, você perguntar, poxa, como que eu uso esse conhecimento que eu estudei aqui na minha vida real? Ele vai te ajudar. Lembra, tudo que você estudar precisa ser aplicado. Tudo. Mesmo que seja biologia, que seja teologia, não importa. Você precisa aplicar aquele conhecimento na sua vida. Pouco basta você ter toda a informação, todo o conhecimento do mundo e você não consegue produzir nada com isso. Então lembra, se você quer aprender algo de verdade, tenta ensinar para uma criança. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, por favor, compartilha isso com aquele teu amigo que está na faculdade, com o teu filho que está na escola, ou com
teu pai que está estudando para concurso, enfim. Ajude as pessoas, eduque as pessoas, ajude as pessoas a serem mais inteligentes. Vivemos um momento complicado onde muita gente tem orgulho de estar estúpida. Não vou dizer burra, porque burrice implica uma deficiência, uma incapacidade. Não, é de ser estúpidos e ignorantes. Muitas pessoas têm orgulho disso. Mas vamos mudar, vamos tentar fazer diferente. Vamos tentar trazer essas pessoas para um debate, para uma discussão, para uma conversa, para melhorar a vida de todos nós. O futuro vai ser dos nerds marombados. Os nerds marombados que jogam videogames e leem literatura. O futuro vai ser desses caras. Nerds marombados que jogam videogames, leem literatura e empreendem ou servem o seu país de alguma forma como funcionário público ou como um funcionário de alto nível, né? Mas esse é o futuro. O futuro é dessas pessoas. Se você quiser fazer parte dessa comunidade, se inscreve no meu canal. E fique atento para sempre ter novos vídeos. Valeu, tchau, tchau.